Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso maravilhoso Deus. E estamos por cá para lermos o capítulo 5 de Números, já vai deixando aberto aí. E logo após a oração estaremos dando início. Capítulo 39 de Salmos e capítulo 3 de Cânticos e 3 também de Hebreus. Então deixa a tua Bíblia aberta no livro de Números, capítulo 5. Fecha teus olhos e conversa com Deus juntamente comigo. Deus majestoso, Pai soberano, louvamos a Ti por esse dia, a benesse de podermos conversar contigo e nos dirigirmos ao Senhor diretamente. E termos um intercessor perfeito ao Teu lado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito através da Tua palavra. Nos instrui e nos enche do Teu conhecimento, derrama da Tua graça e do Teu poder para que venhamos a colocarmos em prática tudo o que for lido. É assim que oramos a Ti, ó Deus, e te pedimos força, coragem, ousadia para viver em conformidade com a Tua vontade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Capítulo 5 de Números, que diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo o que tiver um fluxo e todo impuro por ter tocado em algo morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa, para a plena restituição, lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo aquilo contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer a expiação pelo culpado. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Se a mulher de alguém se desviar, ele foi infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela. 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro, também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúme. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo: Se alguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio do seu marido, você será livre destas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio de seu marido e se contaminou, e algum homem que não é seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: O Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e enche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que enche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá estas maldições no livro e com água amarga as apagará.
e fará com que a mulher beba água amarga, que traz consigo a maldição. E, sendo bebida, lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar, e depois fará com que a mulher beba água. E havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela tivesse contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre ficará inchado e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio do seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e tiver ciúmes de sua mulher, apresentar a mulher diante do Senhor, o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Capítulo 39 do livro de Salmos, que vai dizer o seguinte: Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não permita que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destrói nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Capítulo 3 do livro de Cânticos. De noite, na minha cama, busquei o amado de minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Então lhes perguntei: Vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei. Entreguei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas costas selvagens que vocês não acordarão, nem despertarão amor até que este o queira. Coro. O que é aquilo que vem subindo no deserto como coluna de fumaças, perfumado de mirra, de incenso e de todos os tipos de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. Vem escoltada por 60 valentes, dos melhores valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são treinados para a guerra. Cada um leva a espada na cintura por causa dos temores noturnos. O rei Salomão mandou fazer um palaquim de madeira no Líbano. As colunas eram de prata, o encosto de ouro, o assento de púrpura e o interior foi enfeitado com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Saiam, ó filhas de Sião, e venham ver o rei Salomão com a coroa com que a sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Capítulo 3 do livro de Hebreus.
Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram quando me aprova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíam do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não foi contra os que Amém. pecaram, cujos Até amanhã cadáveres caíram no para mais uma leitura deserto? da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.
Eu porei nele a minha confiança. E ainda,